Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E hoje estamos com um convidado de peso, Dr. Frederico Alessio Alves, nosso colega do coração Fred. Ele é neurologista pela USP de Ribeirão Preto, especialista em doenças neurovasculares pela USP de Ribeirão, é assistente da unidade de AVC e do ambulatório de doenças neurovasculares, é pai do Murilo, que está assistindo a gente, e filho da tia Pilar. Tia Pilar, me adiciona no Insta, por favor, tá? Já adicionou, hein? Você não aceitou ela? Não. Obrigada pela presença mais uma vez, Fred. Obrigado, Joyce. Obrigado, Trajano. Prazer estar aqui. Falar sobre um tema que a gente gosta. Uma curiosidade, Fred. Se você não fosse neurologista, você seria o quê? Caramba, não sei. Porque lá em casa todo mundo é desenhista, arquiteto, sabe? Mas eu tenho zero chance pra fazer isso. Eu não desenho nada, sabe? Não sei pegar no lápis. Acho que sim. Eu pensei em fazer epilepsia, né? Mas dentro da neuro. Desculpa, sério, mas nossa. Eu fiz a CIREP, mas daí resolvi pra parte de vaso. Você não, às vezes não tem talento como desenhista, mas você tem talento com tabelas. Porque Excel você manda muito bem, cara. Números até que ok. Números eu gosto, sabe? Números é uma parte que eu... E você, Trajano, se você não fosse neuro? Se eu não fosse neuro? Lutador de jiu-jitsu? Eu sou lutador de jiu-jitsu. Astronauta. Orelhinha estourada. Mostra a orelhinha estourada ali no vídeo, olha lá. Ele falou que é o pior lado dele, esse daí. Não, e você, Joyce? Eu tô numa eu vou mudando, né? Eu tô numa vibes mais aeroporto, área restrita. Eu queria ser auditora da Receita pra abrir a mala dos outros lá e pegar os negócios. Que específico. Aeroporto Madrid, você tá assistindo. Pessoal, hoje o tema é sobre neuroimagem no AVC, né? Porque, assim, AVC é uma condição prevalente que não é só neurologista que tem que saber. Todo emergencista tem que ter domínio. E não tem como falar de AVC sem falar de neuroimagem. E hoje o nosso foco vai ser em tomografia. Por isso que a gente trouxe o Fred pra gente fazer um bate-papo do básico ao avançado, tá, Fred? Combinado. Porque isso é uma coisa muito importante, porque quando você vai ler um texto, né, de AVC, de coisa do tipo, fala, tem que fazer a tomo. Uhum. Só que o problema é que você tem que fazer e tem que olhar. Não dá pra transferir apenas a responsabilidade de terceirizar pro radiologista. Tem que estar ali, assim, é bate-pronto, né? Bate-bola de jogo rápido. E na maioria das vezes você não vai ter o radiologista pra te auxiliar aí na fase aguda, né? Uhum. Esse que é o grande problema. Antes de você começar o bate-bola jogo rápido com o Fred, só uma introdução pessoal. Recentemente meu sogro teve um AIT. E aí ele foi para um lugar que tinha acesso à tomografia, trombólise, não tinha neurologista, o emergencista fez a tomografia, quem olhou a tomo de longe foi o Fred, num programa chamado Telestroke, né, Fred? Foi muita coincidência. Naquele dia especificamente, a pessoa que estava de plantão, a Joyce falou, ele tá indo para tal hospital. Eu falei, Joyce, lá a gente tem, é um dos centros nossos Telestroke, que a gente dá assistência dela, mas quem que tá hoje? Eu falei, eu. Então, assim, poxa. Eu falei, vamos já alertar o pessoal, deixar tudo certo, e eles mandam pra gente a tomografia, a gente dá esse laudo, a gente não depende do radiologista. Sim. E isso que eu queria enfatizar, porque foi um neurologista que viu a tomografia e deu conduta. Então, é importante, não só o neurologista, mas o cara que trabalha como emergencista num hospital que faz trombólise e tudo mais, ele tem que ter domínio disso. Exato. Eu acho que você tem que, rapidinho, assim, só pra... Tem uma frase que eu acho que é super importante, que é a gente tem que aprender a olhar a neuroimagem, ver a tomografia como um neurologista clínico. Você não tem que aprender a ver a neuroimagem como um radiologista ou como um técnico. Você tem que ver como um neurologista, porque esse vai ser o seu diferencial. Até porque se eu fosse ver como radiologista, eu teria que comprar um MacBook Pro, um iMac. Uma tela de 70 polegadas. Eu não tenho dinheiro pra isso, então, vamos lá, dá um pontapé. Mas beleza, Fred, vamos começar. Chegou um paciente com AVC, certo? A gente sabe, acho que todo mundo sabe, tem que fazer uma tomografia. Temos a tomografia. A tomografia em si, nesse momento agudo, ela é usada como apenas um exame de triagem inicial, ou existem outros dados que mesmo que não que sejam assim, vamos supor, coisas secundárias que a gente acaba olhando que também ajuda a gente a chegar a uma conclusão? Ela de longe não é só um exame de triagem, né? A tomografia ela é decisiva em vários passos. É ela que vai definir grande parte das condutas. Às vezes a gente olha e fala assim, o que eu vou ver na tomo, né? Será que é só para eu afastar minha hemorragia, para eu ver minha publicidade extensa, e daí eu vejo que o NIH está dissociado, então eu vou pegar e vou trombolizar? Não é isso.
Acho que quando a gente tinha lá atrás toda aquela questão de você ter tomografia impressa, seja em papel ou seja em filme, com espessuras de 1 centímetro, você não tinha muito o que fazer. Você não tinha como trabalhar mais do que aquilo que você estava, de fato, em mãos. Só que hoje em dia a gente trabalha com as imagens que estão no sistema. E todos os sistemas que leem DICOM, né, o nome das imagens que vem para a gente é o DICOM, a gente manipula essa imagem. Então, frequentemente, ela vai vir de um jeito tudo torta. Então, o primeiro ponto é esse, né? Qualquer um que olha a tomografia, você tem que saber olhar para a tomografia e ver a técnica tá boa ou não tá. Só que se fez uma tomografia torta, você ajeita. Você angula a tomografia. Os volumes, eles costumam ser bem estreitos, né? Então, você pega os cortes, eles são de 1 milímetro, por exemplo. 1, 2 milímetros. Só que o que a gente faz? A gente reconstrói essa tomografia. Toda tomografia tem que ser reconstruída. Todo neurologista tem que olhar a tomografia idealmente com 5 milímetros de espessura. O que significa isso? Você reconstrói em múltiplos planos, que é o famoso MPR. Você vai fazer o axial, o coronal, sagital. Eu vou pegar esse MPR e vou angular ela no órbito meatal, que é quando eu vou colocar todo mundo na mesma linha. Eu vou ver o frontal, batendo com os núcleos da base, batendo com o occipital, para subir e conseguir comparar um lado com o outro. Isso é o básico para você ver uma tomografia de grande. Então isso você faz. Eu adapto agora, depende do impresso. Não só isso. A hora que você pega uma tomografia, você consegue espessar ela para 5 milímetros e reconstruir nos planos, você, além disso, você consegue olhar outros detalhes que não são só em uma janela. Não sei se todo mundo sabe, mas a janela clássica que você fecha, né, para olhar uma imagem de crânio é 80-40, né? Vocês sabem o que é esses 80-40, essas coisas? É bom você dar uma explicada. Então, agora bateu isso que geralmente ele ouviu nossa cara, tipo, 80-40, só o... Eu pensei agora que o 80-40 é quando você vai pensar o seguinte, toda tomografia você tem um nível. E esse nível é o de unidade de Hounsfield que você está olhando naquela tomo. Então, 80-40 significa o seguinte, 80 é a janela, é a largura daquela janela que eu estou vendo. O 40 são as unidades que eu estou focando. Por que isso? Porque o cérebro vai ter, o córtex geralmente ele vai ser um pouco mais hiperdenso, então ele vai ficar perto dos seus 40, enquanto que a substância branca fica perto de 30 unidades de Hounsfield. Por que a janela é de 40 com uma largura de 80? Porque você faz os 40 mais ou menos 40. Tudo que está para baixo desses 40, ou seja, para baixo de 0, vai ficar mais escuro, vai ficar preto. Tudo que tiver acima dos 80 vai ficar brancão. Então, estreitar a janela significa o quê? Você deixar ela mais favorável quando você amplia as janelas gigantes, que são de 600 com 2000, o que ela faz? Ela vê osso. As janelas estreitas significa o quê? Agora eu consigo pegar e manipular para, por exemplo, uma janela 40-40. O que é a janela 40-40? É você olhar uma tomografia que não tem hipodensidade extensa e eu deixar ela muito mais específica, com intervalo baixo de 20 para cima, 20 para baixo, e é quando ela fica bem branca, bem granulada, e você consegue olhar aquele córtex que não estava hipodenso, não parecia sinal precoce, mas a hora que você estreita essa janela, aparece uma zona que está perdendo a diferenciação. Então isso é um detalhe que essa tomografia traz, isso não é uma mera triagem. A hora que você sai do parênquima, o que é legal? Você saindo do parênquima, você consegue olhar para vaso. Então os vasos, eles vão aparecer na tomografia. Você consegue olhar calibre de vaso, você consegue ver se ele está hiperdenso ou não. Você consegue eventualmente até ver uma dilatação daquele vaso. E não só isso. Se, por exemplo, dissecou, o que é super comum você ver? Existe uma hiperdensidade discreta na parede do vaso. Então, a tomografia simples, ela te traz muitas informações. Você ajusta ângulo, você estreita a janela e você ainda vê além do parênquima. Então, acho que hoje em dia, olhar para tomo dessa maneira que eu comentei é muito interessante. Aspects, beleza, todo mundo tem que saber como pontuar? Tem. P-aspects, todo mundo tem que saber pontuar? Ok, são sinais precoces. Quem não sabe, dá um Google aí, mas os P-aspects e aspects são sinais precoces da tomografia para isquemia. Além disso, tem todos esses detalhes que você tem nas suas mãos como um arsenal para manipular sem o contraste. Isso é interessante porque a forma com que os textos abordam, né, a tomografia na fase inicial transparecem muito que assim, a tomografia está normal ou não está? Assim, tem sangue ou não? Só que existem sinais de isquemia precoce, existem as alterações vasculares às vezes que você consegue olhar, detalhes que
que tudo bem, que o texto é feito para o médico geral, generalista e tudo mais. Só que se você é neurologista, você tem que ir um pouco mais no detalhe, né? Com certeza. Você tem, e olhar, por exemplo, inclusive para as sutilezas quando não tem apagamento ainda do córtex, né, perda da diferenciação, mas tem aquele sulco que já está reduzindo. Então, de discretas alterações do sulco, porque ver hipodensidade de extensa e desvio de linha média é ótimo, né? Agora, ver cisterna, ver mesencéfalo, ver que aquele únculo está desviando de leve, ver que existe um apagamento difuso de sulco, mas ainda não tem uma isquemia, isso aí já é algo que te diferencia bastante. Entendi, Fred. Então, só para organizar meu raciocínio. Pegou a tomo num contexto de AVC, segura a ansiedade, vê a qualidade da tomo através da angulação, ajustar as unidades de Hounsfield, né? Exato. Aí depois observa se tem sangramento ou não, depois avalia áspectos, p-áspectos, né? E vê aquelas sutilezas de sinais de isquemia aguda. Exatamente. Perfeito? É isso E aí, vamos imaginar um cenário aí não hipotético, mas muito comum, tá? R2 que estão assistindo vão se identificar. Tá lá no plantão, 3 horas da manhã, chegou um AVC isquêmico em janela, suspeita de POX, né? Circulação posterior. Aí faz a tomografia, tálamo, tudo ali de circulação posterior, tudo hipodenso. Como que eu diferencio se isso realmente se isso são sinais de isquemia aguda, se são artefatuais por conta da janela óssea? Eu me lembro, me deu um déjà vu aqui da minha época de residência, né? É porque faz pouco tempo, então, assim... A minha também, né? Junto. Então, me contextualiza essa parte, assim. Como que eu faço essa diferenciação? Circulação posterior é muito complicado, né? Então, na tomografia, o que acontece? A gente tem que lembrar que sempre que você tem alguma substância, né? Alguma estrutura que ela é muito hiperdensa, ou seja, que você, quando passar os feixes de raio-x, eles vão ter mudanças na absorção desses feixes, a hora que você pega aquela tomografia, ela tá rodando. Por mais que você tenha mais canais hoje em dia, então você pega as tomografias, antes você tinha tomografia de 2 canais, 4 canais, né? Eu sou da época em que existiam menos canais na tomografia. Agora entregou. Eu pensei em falar quantos, acho que eu vou falar, não vou falar. Mas lá na UE mesmo, nas trocas de tomógrafo, a gente foi melhorando até estar com 128 canais. Os 128 canais, eles vão fazer o quê? Eles vão rodar muito mais rápido, eles vão absorver, né, as imagens e poder rodar uma tomografia simples, uma angiotomografia muito mais rápido e você tem uma definição melhor. Mas a hora que você pega, independente disso, qualquer tomógrafo e passa por meio de contraste, né? Ou você passa pelo osso, isso pode dar uns artefatos ele engrossa o feixe, né? Então, esses beam hardening, né, que são esses artefatos que aparecem na circulação posterior, eles são algo que você vai sempre se deparar. O que é o mais importante? Tronco é muito difícil de você avaliar na tomografia. Tálamo, nessa região que é mais subtalâmica, que está logo adjacente a algumas estruturas ósseas, frequentemente você olha e vê hipodensidade, só que é essencial que você, primeiro, não olhe o volume, olhe os 5 milímetros, porque é mais difícil de avaliar a circulação posterior, ela é mais granulada, e além disso, reconstrói multiplanar. Olha o coronal e olha o sagital. Não é infrequente que a hora que você faz isso e você coloca o sagital, você vê vários riscos que estão cruzando todo o crânio, naquela região da base onde você tem mais osso. E quando você olha isso, que são talvez 2 cortes ou 3 cortes, você fala assim, não, mas não tem só em um, mas ele é mais espesso e forma uma linha, isso é um artefato. Outro ponto, se você está falando de circulação posterior, acostume que tua tolerância para tratar esse paciente ela tem que ser extrema. Por quê? Fossa posterior é difícil de avaliar. Você pode até olhar para uma artéria basilar numa vertebral, tentar ver se você tem algum sinal de hiperdensidade. Só que lembra, ela está logo atrás do osso. Então não vai ser fácil você diferenciar. Você não consegue olhar e falar, essa basilar está hiperdensa de fato ou não, com tanta certeza. Se ela está na dúvida, vai te guiar para um tratamento. Mas às 3 horas da manhã, às vezes é só um R2 que está sozinho e está sem o seu staff lá, ou teu staff não acordou. E você tem que dividir, você tem que decidir naquele momento, né? Não tem com quem dividir. Na dúvida, se a tomo tá boa, se não é uma hipodensidade extrema, se o p-áspero está acima de 7, leva muito pro lado de tratar. Até porque há uma semana saiu um estudo super interessante que colocou esses pacientes em 4 horas e meia até 24 horas, só com tomo simples até,
e viu que se você não tem lesão que justifique aquele déficit de circulação posterior, o que você faz? Trombólise. Então agora a gente tromboliza paciente, fossa posterior, sem ter nada mais, não necessariamente você tem que ter angiotomo nem perfusão, até 24 horas, por causa da gravidade desse tipo de AVC. Então se a tomo tá boa, cara, manda bala. E lá na UE a gente já fez esse, inclusive foi você Fui eu. mesmo. O domingo, publicou no dia 3. Acho que domingo foi dia 6. A gente pegou e falou, a gente já fazia isso, né? Isso já é uma coisa que a gente já... Off-label, né? Tire as crianças da sala, mas a gente já fazia esse tipo de coisa. Agora a gente faz e fica... Agora eu faço mais sossegado. Tá publicado, já tá tudo certo. Tem uma evidência maior do estudo chinês que fala isso. Certo. Você comentou, Fred, que às vezes você até consegue ter algumas informações dos próprios vasos com a tomo simples, né? Só que a gente tem uma ferramenta, eu sei que isso não é disponível para todo mundo, mas a gente tem uma ferramenta que é a angiotomografia, certo? Beleza, fiz uma angiotomografia, vi lá, tem uma carótida fechada, uma cerebral média na porção proximal fechada, é uma coisa grosseira. Aí tá tal. Fácil, né? Aí tá fácil. Mas existem, assim, algumas outras dicas, igual você deu para tomografia simples, também na angiotomografia, para a gente usar na nossa prática, tirando essas coisas mais óbvias de oclusão proximal e tudo mais? Não, tem várias coisas. Angiotomo não é só para ver oclusão proximal, né? De longe não é só para isso. E não é você ficar esperando aquele laudo vir. Tem oclusão de M1, não tem oclusão de M1. Primeiro ponto, os tomógrafos, os canais, eles influenciam o tipo de angiotomo que você faz. Entendo que não é todo mundo que consegue. Primeiro porque para angiotomografia arterial, você tem que fazer ela que chama trigada. Significa o quê? Você vai fazer ela com uma bomba de infusão de contraste e você vai colocar uma área de interesse, por exemplo, na aorta. Você vai esperar na aquisição das imagens que o contraste ele atinja tais unidades de Hounsfield no arco aórtico ou na carótida cervical, se você fizer só intracraniano, e isso dispara a angiotomo. Por que você faz isso? Porque a angiotomo ela tem inúmeras fases. Então a angiotomo ela não é só uma mera angiotomo arterial. Ela pode ser uma angiotomo multifase, que daí você entra na linha dos estudos multimodais. Angiotomo multimodal, multifásica, a gente acostuma de tal maneira que é esquisito você não utilizar. E não é nada mais do que você adquirir uma fase arterial e você escolher qual fase você vai fazer depois. Mas pelo menos uma fase mista, tá? Então o que a gente vai fazer? Você depende de um tomógrafo que tenha pelo menos aí os seus 16, 32 canais. Isso é a maioria deles. A bomba que é o problema. Idealmente você corta de arco aórtico até o topo do crânio. Então se você tiver a possibilidade de fazer angiotomo, ótimo. Como é que eu vou escolher esse angiotomo? Breve parênteses aqui. Tem vários scores hoje em dia. A gente tem utilizado bastante o FAST-D. Então o FAST-D ele é um dos scores que ele vai relevar alguns pontos clínicos, joga aí no Google, e esse FAST-D, se ele está acima de 3, ele já aumenta as chances de ter uma oclusão proximal. Por conta da clínica do paciente, ele já passa, por exemplo, uma chance acima de 60%. Então, se você quer triar, tria por um score. Mas se você tem acesso a ela, tente cortar do arco aórtico para cima, você ganha várias informações. Quando você corta do arco aórtico para cima, você consegue visualizar, de fato, o arco, as válvulas, você vê o tronco das pulmonares, você vê o átrio esquerdo, consegue ter uma ideia se ele está dilatado ou não e se ele tem trombo. Você consegue ver, inclusive, cordas vocais. Então, você vai com um paciente com Wallenberg, você consegue olhar as cordas vocais e você consegue até ver a assimetria, e já tem estudo que mostra que essa assimetria das cordas vocais te dá uma probabilidade de ter um AVC de circulação posterior envolvendo o vertebral V4. Então são coisas que você vai agregando na angiotomo e que é muito interessante. Agora vamos para a parte legal, intracraniano. Beleza, viu a oclusão proximal? Tá ok. Se você tem uma primeira fase, você olha os vasos proximais, olha. Só que além disso, você vai olhar vasos distais. Você olha de acordo com a eloquência, ou seja, do que tem de déficit daquele paciente, a área que você espera que esteja alterada, e se você não tem a oclusão proximal, vai para aquela área. Pega o volume da angiotomografia antes de você espessar, que chama o MIP. Então as angiotomografias você faz a projeção de múltiplas imagens, que é MIPA. A gente fala MIPA para 20 milímetros, MIPA para 15 milímetros. O que você vai fazer? Eu vou pegar um bloco de 15 ou 20 e eu arrasto ao longo do volume da angiotomo, por isso que dá aquela sensação de continuidade dos vasos, né? E você vê axial, coronal e o sagital.
Quando você faz isso, beleza, eu vou olhar colateral, vejo oclusão, mas quando você não consegue ver isso, pega o volume e vê se, quando você numa janela média para parênquima, se tem menos contraste numa região. Se tem menos contraste naquela região, que às vezes você não viu por densidade, vai buscando o vaso adjacente. Vê se naquela região você não vai ter talvez uma M3, ou uma A2, ou uma A3 acima do corpo caloso. E isso você consegue triar essa angiotomo não só para uma mera oclusão proximal. Você pode procurar estenoses. Então você vai fazer o quê? Se eu estou diante de um paciente jovem, tem sido muito mais frequente ver AVC em paciente jovem, como a cefaleia no thunderclap, a gente já começa a acender uma luz aí para uma RCVS, né? Uma síndrome de vasoconstrição cerebral reversível. Procure estenoses distais. Então, lembre dessa angiotomo para você procurar além das oclusões proximais. As médias distais, as estenoses e as colaterais. Pontue as colaterais. A gente sabe que colateral tem correlação com o prognóstico do paciente, então uma colateral grau 0, ou seja, ausência de contraste, e mais de 50% de um dos territórios de M2, você vai ter um paciente que ele provavelmente é um progressor rápido. Esse paciente, infelizmente, como colateral é cérebro e não só tempo é cérebro, você vai ter ele com uma tolerância menor ao tempo de evolução da isquemia. E eles, inclusive, transformam mais do ponto de vista hemorrágico. Então, a colateral é mais prognóstica. Ela vai ajudar bastante nesse sentido. Ou ela tem alguma aplicabilidade em conduta? Não, é mais prognóstica mesmo, né, Fred? Se for me falar que o paciente está em janela, você não vai deixar de tratar um paciente com uma colateral grau 0. Agora, se você está expandindo janela para 24 horas, daí já começa a ser diferente. Eu vou ficar menos animado em fazer uma trombectomia num paciente off-label, acima de 8 horas até 24, sem perfusão, se eu tiver uma colateral grau 0. E óbvio, olhando para a hipodensidade e tudo mais. Certo. Então, assim, beleza, peguei um paciente, inicialmente ele tem preditores de oclusão proximal, que a gente vai acabar usando um marcador, que é o FAST ID, né? Mas, às vezes, pela própria síndrome clínica também, o FAST ID leva isso também em consideração, Sim. né? Aí esse é o paciente que, mesmo que a gente já indique a trombólise, se o nosso serviço não tem uma angiotomografia, talvez valha a pena a gente procurar nas adjacências para referenciar. Só que se você tem acesso à angiotomografia, mesmo que seja um NAI de baixo, é interessante que a gente faça para todo mundo. Sem dúvida. A gente acostumou a fazer para todo mundo, né? Até porque a gente tem, assim, né? A gente tem tratado o NAI de baixo com oclusão proximal, né? Assim, polêmico, mas tem. Mas a gente trata de vez em quando. Se começar a falar disso, vai longe. mas tem. Entendi. Ô, Fred, passando da angiotomo para TC perfusão, tá? Você tem prática com isso? Eu me lembro da época da reportagem do Fantástico, mostrou você lá, vendo o T-Max. Acessem aí, reportagem. Acesse aí, como ele diz, coloca no Google o Fred lá na reportagem. É só um mapa colorido, tecnológico, ou realmente muda desfecho, conduta, tem aplicabilidade? E ele tem aplicabilidade, né? Não é só um mero mapa colorido, né? Tem gente que olha dessa maneira, tem gente que não sabe interpretar, então assim, muito brevemente, né? Beabá da perfusão, o que você está fazendo? Do mesmo jeito que eu expliquei a tomo e angiotomo, na perfusão o que você faz? Eu olho para ela, eu escolho uma área, e depende do número de canais, inclusive, para fazer isso. Se eu quero fazer uma perfusão de cérebro inteiro, a Whole Brain City Perfusion, o que ela faz? Ela tem que ser uma tomo que tenha mais do que 256 canais, porque ela vai poder pegar um slab, né, um volume de 8 centímetros, que dá quase que um cérebro, e ela vai correr, depois que eu injetar o contraste, inúmeras vezes. Ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, então ela pega o contraste atingindo a artéria, contrastando o parênquima, drenando pela veia e sai do parênquima. Você fazendo isso, que dura aí, seu 1 minuto e pouco, depende de quantos canais for a tomografia, se for a de 128, o que você faz? Faz 2 slabs. Você faz 2 camadas. E você adquire várias informações do trânsito do contraste no tecido. Você vai ter que marcar uma artéria, você vai ter que marcar uma veia, você vai ter que tirar aqueles ventrículos, né, para analisar fora dos ventrículos, tira as imagens que tem artefato, deixa ela já alinhada, foge da órbita, importantíssimo, né, porque pela velocidade e recorrência das imagens é super importante você não pegar a órbita, e vai gerar 4 parâmetros. Então os mapas de perfusão eles são 4. Você tem o fluxo sanguíneo cerebral, volume sanguíneo cerebral,
o tempo para o pico de contraste e o tempo de trânsito médio. O que isso significa? Eu posso olhar o quanto tempo está demorando para o contraste atingir o máximo de concentração naquele tecido. Quando isso tem um atraso maior do que 6 segundos hoje em dia, a gente sabe que essa é a área vulnerável, essa é a potencial penumbra. E eu posso olhar para o fluxo sanguíneo cerebral. Se o fluxo naquela região ele caiu abaixo de 30% em comparação com o contralateral, perfusão sempre compara os dois, por isso que perfusão de fossa posterior é complicado, porque não tem como você comparar, já que é uma basilar. O que você vai adquirir? Essa região que tem menos que 30%, ela é provavelmente o core. Então a perfusão, o que vai ser? Core isquêmico, né? O core isquêmico. Core isquêmico seria o quê? Aquele núcleo de isquemia. Em teoria, uma área irreversível. Eu vejo essa região de core isquêmico e eu vejo a região de penumbra, eu vou saber quanto de tecido em teoria eu tenho para salvar. Vamos para a parte prática. Quando que eu devo usar isso? Eu não vou usar isso para paciente em janela. Então, não usa a perfusão errado. Por que a gente não vai usar errado? Porque até 8 horas, pelo menos, a gente sabe que basta um hematomo com angiotomo. E o que essa perfusão vai fazer no início? Uma perfusão no início do quadro, ela pode te superestimar a core. Ela não é boa para interpretar, porque ela não consegue te diferenciar de fato essa área que é a core, e ela pode superestimar, é o chamado ghost core. Então é o núcleo fantasma. Às vezes você pega e faz com 4 horas e meia sem sentido nenhum, e essa área depois nem vira isquemia. Então isso aí não é real. A perfusão ela vai te ajudar para quê? Para expandir janelas. Então a perfusão não é para te tirar paciente do tratamento. Hoje em dia, AVC, é raro a gente pensar em não tratar. Porque a gente sabe que, como o parênquima, estando na tomo normal preservado, ao longo de inúmeros estudos, isso tem se mostrado seguro, né? Mesmo que seja só com uma tomo simples. Então a perfusão vai vir para agregar naquele paciente que você tem dúvida. Será que eu tenho um edema? Será que essa região aqui, eu estou há mais de 8 horas, eu tenho uma oclusão proximal, estou com acesso à trombectomia, será que de fato vale a pena? Né? Eu acho que eu consigo colocar. Você coloca a perfusão e vê que tem de fato um mismatch. Eu tenho uma razão maior que 1,8. Eu vejo que aquela região ela pode ser tratada. E, além disso, o que a gente pode fazer é expandir a janela de trombólise. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe, teve um estudo que a gente conversou no podcast passado, que acima de 4 horas e meia até 24, com a perfusão, você pode até trombolizar. Isso agora sem falar da circulação posterior, que daí nem perfusão precisa. Então, a perfusão ela vai vir a agregar, assim. E uma coisa interessante, como que ela pode te ajudar? Se eu tenho suspeita de vaso médio distal e eu estou com dificuldade de ver na angiotomo, às vezes você faz a perfusão, ela te mostra a região. E daí, a hora que você volta para a angiotomografia, você encontra aquela oclusão. Então, te favorece a, talvez, tratar, ser mais agressivo com aquele paciente. Até na própria aquisição da imagem, quando o contraste vai aparecendo... Você não consegue olhar? Você fala, olha, mas tá faltando alguma coisa aqui. Você vê que ele não tá preenchendo ali. Exatamente. E nem saiu o resultado ainda, só aparecendo. Exatamente. E isso vai fazer o quê? Tudo bem que perfusão você precisa de software para olhar. Porque tudo isso que eu comentei, o que hoje a gente faz? Eu não faço isso, eu pegando, né, meu dedo e tirando o ventrículo e tudo. Tomógrafo tem os softwares que são já nativos e podem fazer isso? Tem. Mas a gente usa-os por inteligência artificial. Então tem um que a gente usa classicamente, mas não só ele. A gente pega alguns outros agora que são open source. Tem vindo outros e que você joga essa tomografia, os características da sua tomógrafo lá, e ele vai manipular a imagem e te dar tudo isso já mastigado. Né? Então você não vai ter que pegar e olhar o mapa colorido e saber interpretar exatamente tudo. Às vezes ele vai te falar, ó, a penumbra tá aqui e o core é aqui. Mas os bastidores são esses que eu comentei. Perfeito, Fred. Então, Fred, assim, para a gente tentar finalizar, tem alguma... a gente comentou sobre os principais pontos, né? Se fosse para a gente resumir a nossa conversa em dicas para análise da tomografia, para não faltar nada, você conseguiria elencar algumas aí para a gente? Consigo, acho que eu consigo. Então vamos pensar por ordem. Primeiro ponto, aspects e p-aspects, eles não são meros números. Eles não são meras notas. Então é importante você olhar para as áreas que têm envolvimento naquele aspects e ver de fato a correlação clínica. Veja qual região dessa área cometida está causando mais edema ou não. Entenda essas regiões como áreas que têm tratamento e olhe para as que não estão envolvidas como umas áreas que você pode salvar. Será que aquelas também elas são vulneráveis?
Então, a tomografia simples, além do que eu comentei já sobre vaso, ângulo e reconstruções, ela vai ajudar nesse sentido. A angiotomografia não é só a proclusão proximal. Então, não olha só para isso. Olha para os vasos médios distais e olhe para a colateral. Então, o angiotomo é importantíssima nesse sentido. Angiotomo pode ajudar fora do cérebro também. Olha para o angiotomo extra e ajusta para você conseguir também ganhar a imagem de tórax. Perfusão. A perfusão, ela não é para excluir paciente de tratamento. A perfusão, ela vem para expandir a janela. Então, acho que se você vai agregar, se você vai colocar um paciente para tratar, não é pensar que ele tem um risco de sangramento. E a última, que eu acho que seria interessante, é circulação posterior com tomografia normal seja extremamente permissivo se não houver contraindicação. Perfeito. Dicas de Acho ouro. que seria mais ou menos isso. Anotado, Ótimo. Trajano? Anotado, ótimo. Ah, chegou no fim do nosso episódio. Passou tão rápido Passou também. mesmo. Passou rápido pra caramba, né? Eu nem pisquei, fiquei tão concentrada aqui, meu olho tá até seco. Muito obrigada, Fred. Obrigado a por vocês, essa pessoal. aula. Né? Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente até agora, né? E não se esqueçam de ativar as notificações para vocês receberem os episódios em tempo real. E fiquem ligados no próximo episódio da semana que vem. Um abraço. Joga Fred no YouTube pra ver no Fantástico. Fred Rui. Se você botar Fred YouTube, Saudades, você vai achar. Fred Fantástico. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal.